Eu sou Juliana, eu tenho uma consultoria de excelência operacional e transformação digital, também para a área da saúde, e prestei consultoria para o Hospital Sírio-Libanês por 1 ano e meio durante o período de pandemia. Então, eu tive a oportunidade de dar consultoria para o Sírio-Libanês e para hospitais do SUS, visando minimizar o impacto da pandemia dentro do nosso sistema. Então, hoje a minha atuação está muito voltada para a eficiência operacional e transformação digital em fluxo intra-hospitalar. Então, trazendo um pouquinho dessa experiência, dessa visão, para os colegas que trabalham com tecnologia, eu queria entender um pouquinho o que vocês entendem de maior dificuldade na implantação de soluções tecnológicas hoje em hospitais públicos e privados. E começa pelo Tom Zé. Claro, Tom, por gentileza. Tom Zé, você está no mundo. Perdão. Opa, Pronto. boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Fernando, Felipe, que você está aí, Juliana, e não vejo mais, desculpa, eu não sei mais quem está. Mas, assim, eu estou hoje, atualmente, como superintendente do Hospital das Clínicas, né? Já estou aqui há 12 anos no hospital. Vejo que o hospital ele teve uma transformação não apenas digital, mas ele teve uma transformação, inclusive, também não pela minha presença, mas nesses últimos anos na administração como um todo, e, logicamente, a parte digital foi uma quebra de paradigma muito grande, inclusive lá atrás, em 2009, quando a gente começou, 2010, quando a gente começou a implantar um prontuário eletrônico único dentro do hospital. Então, disso sai uma série de outras coisas, custos e, principalmente, eu diria que se tem alguma coisa positiva dentro do período do Covid, eu vejo que, na verdade, as instituições de saúde, principalmente, até acredito também as de educação, mas principalmente a da saúde, elas deram um passo exponencial. Eu tenho certeza absoluta que a gente jamais teria conseguido os avanços que a gente teve na transformação digital se não tivesse a gente enfrentado o Covid de frente, independente de vacina. Logicamente a vacina foi primordial, mas eu vejo que a parte digital também, que fez com que a gente alavancasse, saísse, fosse aprovado, por exemplo, uma coisa que já era feita há anos, né? Via WhatsApp, mas, ou seja, as consultas por interoperabilidade, tá bom? Paulo, por gentileza, sua visão. Obrigado pelo convite. E acho que a tua pergunta, muito direta, talvez, o que falta, como internalizar? Eu acho que falta o uso. Então, simples assim, não vejo as ferramentas serem usadas como elas deveriam ser usadas. Eu não vejo nem elas serem usadas, porque, na verdade, tem um boicote clínico, e aí você vai concordar comigo em algumas batalhas que ele travou, e a gente travou também no Hospital São Paulo da Unifesp, e veio muitas empresas FAPESP tentando ter esse desafio à frente. Como as pessoas usam com qualidade as ferramentas digitais? E sim, a usabilidade é uma das culpadas, o desenho é ruim, tem internet hoje, a gente tem discutido, mas de verdade não se usa. E aí, não se usando, a gente consegue ter Só fazer Agora, dá boas-vindas para a nossa moderadora, Sandra Frank. Moderadora, tudo bem? Imagina. Tudo bem, você? Então, vamos continuar. Oi, pessoal, que está por aí. Só para te faltar, a conversa era o que precisa para a transformação digital chegar à ponta dela de verdade. Eu estava dizendo que falta esse uso. Então, eu vejo que nós, médicos, usamos pouquíssimo as ferramentas que estão disponíveis, a gente boicota, e quando a gente usa com péssima qualidade. Então, é assim, quanto menos eu escrever, melhor, eu vou escrever só porque senão não dá para fechar o programa. E aí a gente tem 200 diagnósticos do que isso acontece. Mas a primeira coisa é entender que
faça-se pelo mundo a transformação digital, cujas ferramentas estão aí e são inúmeras, que é bom e ruim. Que bom que a gente tem um monte de prontuário péssimo. Se tivesse um prontuário codificador, estava mais resolvido. Mas a qualidade não ia ser tão boa. É melhor alguma coisa que você use e a qualidade não é tão boa do que 200 que são ótimos e você não usa. Então, acho que para começar a conversa a crescer, minha provocação é muito essa. Como é que você faz a comunidade se envolver, né? Topar se transformar? Sim. Eu cheguei, né? Bom, então vamos lá. Tudo bem perdidinho, mas daqui a pouco é engato. Acho que a gente pode chamar o Felipe, né? O Felipe ainda não se colocou. Exato. Vamos lá, Felipe. A pergunta era... Agora, a primeira rodada, exatamente. Tá. O pessoal falar dos desafios, o Felipe está num desafio excepcional, frente à IBSEP, que é a rede de hospitais universitários, né? São 43 hospitais, e ele esteve à frente há pouco tempo atrás, até o ano passado, na Ucrânia, apoiando a OMS com a rede de oncologia. Então, um grande amigo e excepcional profissional. Bom, Felipe, então acho que você pode começar dizendo para a gente, primeiro, se apresentando, os outros se apresentaram. Não? Obrigado. Vamos lá. Você me ouve bem? Sim. Perfeito. Então, boa tarde. O Fernando me apresentou melhor que a minha mãe seria capaz de fazê-lo. Fernando, obrigado pela generosidade das palavras. Eu sou Felipe Tiberi, eu sou médico oncologista de formação, trabalhava no Sírio-Libanês e no Instituto do Câncer da USP por quase 10 anos e sempre fui apaixonado por saúde pública, saúde populacional. Tive a oportunidade de estudar fora e fui trabalhar no OMS. Eu fiquei 3 anos e meio lá durante a pandemia em Genebra, no headquarters, dando suporte aos países. E, mais recentemente, eu fui destacado para uma posição de liderança na Ucrânia para dar suporte ao ministro na implementação e melhoria do sistema de saúde, o que inclui otimização dos recursos. E, obviamente, saúde digital faz parte dessa estratégia. Neste momento, como o Fernando falou, eu estou como coordenador de pesquisa, inovação e avaliação de tecnologia em saúde da rede IBSEP. Então, a minha fala é obviamente enviesada. São 41 hospitais universitários, eu friso universitário porque eles têm uma vocação acadêmica, né? Aquele DNA que, de certa forma, um dia gerou o que a gente hoje tende a chamar de inovação e que lá atrás chamava-se de pesquisa. Isso é um ponto muito interessante, sabe, Fernando? Eu vejo muita inovação surgindo nas universidades, que as pessoas usam o verbo de pesquisa, chamam de pesquisa, mas você fala, mas isso aqui é inovação. Então, até que ponto a gente, no momento, chega. Neste momento, a gente tem feito uma discussão aqui no governo com relação à saúde digital. Vocês viram recentemente, né, o fórum que teve em São Paulo semana passada, né, transformação digital no SUS. E um ponto de interesse que eu acho que eu gostaria de ressaltar é qual o modelo que a gente tem desenhado hoje. Eu acho que isso diz muito. Para quem teve a oportunidade de estudar qualidade, tem um instituto chamado Institute for Healthcare Improvement, e a CEO ela fala que todo o sistema é desenhado para entregar o resultado que ele entrega. Então, eu vi o colega falando ali sobre o letramento do profissional, né, sobre a usabilidade, capacidade de escalonamento. Eu acho que isso diz muito a respeito de que surgiu com a pandemia de uma forma ad hoc, de uma forma, né, meio que espontânea, já vinha acontecendo, né? Então, você acelerou o processo, otimizou, mas em que momento a gente parou, celebrou o que aconteceu, mas também repensou como é que a gente desenha o processo enquanto conceito, o desenho de qual estratégia de saúde digital a gente quer estabelecer numa estratégia nacional e regional. A gente está falando de um país que tem uma inequidade tremenda, não só de acesso à internet de alta velocidade, mas também do letramento, não só do profissional que está operando, né, eventualmente num processo de telesaúde, só para ficar mais simples aqui, né, se trazer um pouquinho, porque saúde digital é enorme, né, mas também do paciente que está usando do outro lado. A gente vai no Reino Unido, você tem aquelas análises de ciência de implementação que eles tentam buscar para essa população específica, ribeirinha, né, isso a gente tem um monte, né, para aquela população que hoje na Amazônia é indígena, ele aceita, ele interage da mesma forma dentro do processo de telesaúde, de teleconsultoria, ou do processo de teleconsulta. Então, acho que eu colocaria, o Fernando, o maior desafio é a gente fazer um mapeamento adequado, não só do ponto de vista de capacidade instalada, mas aquele segundo passo. O que a pandemia me trouxe, que hoje eu consigo palpar, mas eu ainda não pus no papel, no entendimento. Como é que isso realmente se implementou e onde que a gente dá esse salto dentro do processo de desenho, sabe? Realmente a implementação em passo por passo, porque isso todos os colegas falaram. Eu estou, no final das contas, eu estou celebrando o que os colegas falaram, ficou mais fácil para mim comentar, viu, Fernando? Obrigado. Excelente, Felipe. E assim, a gente vai lembrar isso em outras questões daqui a pouco.
direcionando isso. Você falou isso de pandemia e depois eu quero entender melhor assim, o que isso representou de fato para esse momento de inovação que a gente está vivendo. Acho que o Tom já falou, né? Então, é um espelho. Fernando, é com você. Fala um pouco, então, seguindo aí o que o Fernando já começou, sobre seus desafios, sobre seu momento nessa linha de inovação. Bom, eu atualmente eu faço um processo de evangelização, né, do sistema de saúde digital no Brasil público, com alguns consórcios, integrado aproximadamente em 100 municípios, e eu corroboro um pouquinho, tanto o que o Zé falou como o Felipe, no sentido da falta do déficit de letramento digital. Eu acho que um dos grandes gargalos que nós estamos encontrando no pós-pandemia, até escrevi um artigo alguns anos atrás, em 2019 aproximadamente, que no início da pandemia, de que o maior presidente de uma organização de saúde seria o CEO, né? Seria também os diretores de tecnologia, porque tudo aquilo que eles tinham dentro do plano do diretor de tecnologia para os próximos 10 anos aconteceu em 2 anos aproximadamente. E como é que você pega todo esse conceito de tecnologia, de soluções, ferramentas, e faz com que, numa análise de antropologia social, de usabilidade, experiência do usuário, você faça com que a população, a rede multidisciplinar de saúde, todos os seus stakeholders envolvidos dentro de uma jornada de paciente, consiga, de 10 anos que estava planejado, ter uma experiência e colocar efetivamente o paciente no centro da atenção e em menos de um. É difícil, né? Sem nós termos um processo cadenciado e estruturado de letramento no que é e o que significa saúde digital. Até porque eu sou do mundo aí do ecossistema de tecnologia, eu vejo muito de que, sobretudo a área de saúde, ela vivia um momento que ainda se pensava em informática, departamento de engenharia clínica, e nem se ventilava o que é inovação. E hoje é inconcebível, praticamente, na rede verticalizada de saúde pública, privada, filantrópica, Unimed, você não ter uma cadência entre a área de inovação, engenharia clínica e tecnologia da informação, pensando em informação e dados também, né? Hoje isso praticamente é inconcebível, pelo menos no campo das ideias, não às vezes no campo da execução, mas no campo das ideias, sim. E aí isso me preocupa muito, porque quando você vai viajando por 5 anos do Brasil varonil, e falando um pouco mais de saúde pública do que saúde privada, porque a saúde privada tem, entre aspas, e abre aspas, fecha aspas, alguns privilégios em relação a esse processo de treinamento, capacitação e legitimidade em relação à usabilidade do que você está colocando como ferramenta, e você tem um déficit de um gargalo muito grande em relação ao que é entender esse sistema de informação. Eu tenho muitos exemplos de prontuário eletrônico que está implementado o prontuário eletrônico no município, mas por uma questão de hábito, costume, o médico ele faz questão e ainda arruma uma confusão para continuar utilizando aquele bloquinho de nota. E aí você fala assim, poxa, o Brasil, varonil, gigante, enorme, estratosférico, continental, como é que eu vou fazer com que uma RNDS, que é excelente do ponto de vista, é super importante, toda a metodologia que foi desenvolvida para a gente conseguir ter uma cadenciamento de dados e informações, mas como eu vou conseguir fazer com que tudo isso e todas essas novas soluções que foram desenvolvidas no limiar do Covid-19, só o Hospital das Clínicas ali, me faz corrigir o Tom Zé, teve até um site publicando mais de 20 ou 30 soluções que foram desenvolvidas, mas como é que essas soluções vão ser implementadas lá na UPA, na UBS, em Roraima, Tocantins, Oiapoque e Chuí? E aí é onde a gente começa a se deparar com, no meu ponto de vista muito particular, que é o que tanto as políticas públicas quanto privada tem que se sensibilizar e fazer um grande letramento digital nacional. E aí fica aqui com o Felipe, né, que está no Ministério da Saúde também, de tentar sensibilizar todos esses profissionais, seja nas universidades, em processo de formação, seja dentro das próprias instituições de saúde, né, independente de qual que ela seja, começar a informar de que as soluções que foram desenvolvidas ou as que estão em andamento, elas são meios que são fundamentais de que haja, sim, esse processo de aprendizado, de entendimento, para a gente melhorar a qualidade, a eficiência e a entrega do serviço de saúde no Brasil. Então, acho que nós temos ainda muito que entender, compreender em relação à educação dos profissionais de saúde multidisciplinar, porque muitos não querem se reciclar.
E aí vem de novo aquele profissional que quer ficar com um bloquinho de nota, não quer se ressignificar, não quer se instruir com as novas melhores práticas que existem no mercado. Isso é um problema para qualquer empresa nacional e internacional de tecnologia embarcar e fazer com que realmente a gente tenha celeridade, dados e benefícios para o paciente. Eu acho que esse é um dos pontos principais. O segundo ponto que eu diria, só para finalizar minha fala, seria um problema que nós temos de infraestrutura física e lógica. O Brasil, infelizmente, ele tem assim, uma diferença absurda. Eu tive um projeto agora no Pará, de que o diretor de tecnologia da rede lá de hospital, de uma OS, de hospitais públicos, ele queria tudo em servidor local, ele não queria nada em nuvem, porque ele acreditava fielmente que nuvem é um problema, e que nuvem pode fazer com que os dados sejam roubados a todo e qualquer momento. E aí você pensa, por exemplo, diretor de tecnologia no século XXI, falando que a nuvem pode ser sequestrada a qualquer momento, então nós temos um problema de letramento, de instrução, de orientação, né? É interessante, porque tanto você, quanto a fala do Felipe e o textinho que eu peguei aqui da fala do Paulo, né, trazem esse denominador comum, que é a questão da cultura, né, da gente precisar modificar a cultura. Antes da gente entrar nessa parte aí, né, da necessidade de educar realmente, porque o desenvolvimento tecnológico ele tem ocorrido, as soluções têm aparecido, mas de fato, teria aqui nesse pedacinho que o Paulo estava falando, a questão ainda é como aplicar e tornar de fato isso os benefícios para o paciente, não só nos grandes hospitais, como você colocou, os hospitais privados com aspas fechadas e abertas, né? Juliana, antes de eu passar aqui para a gente discutir um pouco mais essa questão da mudança de cultura, queria que você também falasse sobre seus desafios dentro da área de saúde e o que você, disso que nós já colocamos aqui, que você acha já interessante aportar. Perfeito. O grande desafio do encontro está muito conectado com o que os colegas trouxeram, desenvolvimento de pessoas, promover esse engajamento para utilizações de soluções tecnológicas que façam realmente sentido. E eu também sinto muita falta de um diagnóstico de maturidade digital, um diagnóstico de maturidade da organização, quando a gente chega na implantação. Então, hoje, todos os hospitais que eu tenho acompanhado têm uma pressão gigantesca por inovar e trazer novas digitalizações para dentro do seu processo, intra-hospitalar principalmente, mas quando a gente chega para entender, o processo ainda é muito moroso, muito lento, então estamos passos antes. Então, como que a gente conecta, para mim, o grande desafio é a eficiência operacional do desenvolvimento de pessoas e trazer a solução tecnológica, para que todos eles estejam integrados, senão só a tecnologia ela não consegue resolver. Sim, eu uma vez participei de um debate falando sobre tecnologia na saúde, em que alguém disse assim, o avanço tecnológico, muitas vezes, não é você colocar um software ultra sofisticado, mas às vezes são questões muito pequenas de centralização, por exemplo, de informações, né? Ou então de amadurecimento de simplesmente imputar dados num prontuário, né? Então, não necessariamente eu preciso estar no ponto mais alto do desenvolvimento tecnológico daquela ferramenta. São pequenas mudanças, realmente. Acho que essa questão da maturidade, né, de se fazer esse mapeamento que o Felipe já tinha falado, que você colocou aqui de novo, é essencial. Eu vou só voltar essa pergunta para você, e aí eu já vou lá para o Tom Zé. Como você acha que seria feito esse mapeamento? A gente faz a identificação do fluxo de valor e da jornada do paciente, que é o primeiro ponto. E a gente também, muitas vezes, olha muito para dentro de casa para melhorar o estado da nossa eficiência, mas e na jornada do paciente, como o paciente é impactado por isso. Então, trazer o paciente para perto, para fazer esse desenho, com todas as áreas envolvidas, e aí multidisciplinar, e não só o médico, traçar um novo desenho, e aí sim, você vê qual que é a solução tecnológica que mais casa, que mais vai melhorar a sua eficiência. E aí trabalhar com dados. Como a gente tem a parte sensível, muitas informações, mas a tomada de decisão baseada em dados é a mais efetiva que a gente tem. Sim. E a menos agressiva do ponto de vista de pessoas, porque você não aponta o dedo para a pessoa, o dado fala por si só. Então, eu vejo muito como um mapeamento multidisciplinar, trazendo todas as ideias e dificuldades que a gente tem, desde o pronto-socorro até uma sala de cirurgia, por exemplo, dentro de hospitais. Perfeito. Então, agora eu vou para você, então.
Vamos falar da sua realidade, né, dentro do Hospital das Clínicas. Como é que a tecnologia está voltando, modificando, trazendo aí uma nova cultura e história dentro do Hospital das Clínicas? Ah, antes até, eu queria colocar, e aí gostei da fala de todos, mas Felipe, gostei muito da tua fala, que na verdade um ponto positivo. Eu não sei se quem teve condições de observar o simpósio que teve aqui no patrocinado pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, junto com a Secretaria da Saúde, que mostra um pouco. E aí eu já vou voltar na sua pergunta. Mostra um pouco dos nossos Brasis, né? Então, ou seja, uma coisa é a região da Paulista, né? HC, Sírio, Einstein, alguns aqui perto, ou seja, num raio de 1,5 km. E pegando um pouco do que o Fernando também comentou, ou seja, nós temos lá Santarém, nós temos Paissandu e etc., que são mundos um pouco diferentes, que de vez em quando a gente. E aí, eu não estou mais falando como superintendente, apenas como pagador de impostos, ou seja, de vez em quando esse debate ele fica. Por isso que eu gostei muito do simpósio, seminário que foi patrocinado aí pela nossa ministra e pela Anistela Haddad. O Felipe teve participação também muito importante dentro de. O Brasil, ele não é apenas São Paulo, a região da Paulista, né? Onde a gente caminha muito bem. Então, o que acontece hoje dentro do HC com relação à tecnologia, eu diria para você que se nós não estamos entre os melhores, nós estamos muito perto. Ou seja, pelo terceiro ano ou quarto ano seguido, nós estamos entre os 50 melhores hospitais públicos e privados do mundo. Então, ou seja, é uma realidade por uma série de motivos, e uma delas, principal, no meu ponto de vista, é a liderança acadêmica. Então, ou seja, onde existe, aí por isso que bato palma, Felipe, aí para o trabalho da EBSERH, porque é isto que vai fazer com que, esse é meu ponto de vista, né? Isso que vai fazer com que a tecnologia avance. E aí, pegando esse gancho do que aconteceu um pouco no HC, eu vejo o que está acontecendo em saúde digital em 3 pilares, né? Educação, por isso que os centros acadêmicos, de alguma forma, têm por obrigação, liderar essa transformação digital no país. Eu digo instituições privadas, públicas, ou seja, o público e o privado tem que caminhar junto. Outra é a infraestrutura, que o Fernando comentou, o cara lá da frente, que é um hardware, mas vamos colocar na nuvem. E esse não é, o meu ponto de vista, esse não é o maior problema. O maior problema é educação. Nós temos lá do outro lado da ponta, e muitas vezes a educação não está no paciente, porque a gente teve aqui eventos que a gente conseguiu, ou seja, isso contra números, não há argumentos, existiu a teleconsulta em Paissandu, exatamente às 5h30, quase 6 horas de barco de Santarém, e foi perfeito, médico, enfermeiro, do outro lado da ponte, onde o médico aparecia só de mês em mês, e a comunidade, e os resultados foram super positivos. O outro ponto disso, que eu vejo que aí, de alguma forma, eu vejo que existe ainda uma lacuna dentro do Sistema Único de Saúde e do privado, mas principalmente o SUS, que responde por 75%, é sobre o que a gente vai fazer com esses dados, né? Nós temos um diamante bruto na mão e, na verdade, a gente ainda continua brigando, isso aqui é meu. Ou seja, o que aconteceu? Eu vou voltar, eu não estou falando mais como superintendente, estou falando como Tom Zé, hein? Pagador de impostos. O que aconteceu no sistema financeiro tem que acontecer no sistema de saúde. Ponto. Eu consigo tirar dinheiro no Acre, no Pará, eu tenho que ter direito a esse dado desse paciente de alguma forma lá. Não faz sentido eu hoje ter um mal-estar e fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia em Parelheiros e no final do dia eu me sentir novamente mal e fazer uma outra no HC. Ou seja, estou pegando o gancho de que a gente, de alguma forma, e eu acho que este é o grande desafio
do Ministério da Saúde, na minha percepção, é de conseguir fazer de alguma forma amarrar isso. Eu diria que na hora que a gente conseguir isso, o que aconteceu aí dentro do sistema financeiro há muito tempo, nós vamos dar um pulo absurdo, porque isso é um tesouro onde as indústrias farmacêuticas, as indústrias de plano de saúde e tudo que tem direito, nós temos um potencial de transformar a saúde dentro do Brasil e, vírgula, fazer muito mais com o mesmo, é pouco recurso, mas nós temos esse é mais uma vez meu ponto de vista, nós temos eu não gosto de falar de redução de custo, eu gosto de falar de redução de desperdício. Nós temos um desperdício muito grande dentro da saúde. Obrigada, não, um super panorama, Tom Zé, né? Eu vou trazer agora aqui um pouquinho para o Paulo. Paulo, vamos para a FAPESP. Vamos falar como é que a FAPESP incentiva a colaboração entre pesquisadores e instituições para buscar essas inovações em saúde. Pegando um pouco do gancho do Felipe, eu acho que essas duas palavras, ciência de implementação, implementation science, são duas palavras que a gente precisa internalizar, assim como a gente passado internalizou o patient advocacy nesse próprio seminário, aí eu lembro provocando, né, por que os advogados não eram chamados para fazer duas perguntas para os pacientes frente aos médicos, já que a gente tem uma classe bem educada para fazer pergunta, né? Eles fazem tantas perguntas boas em processo, então esse povo fazer pergunta também desse povo para paciente frente a médico, porque é o paciente que vai ser o próprio prontuário digital informado e que vai obrigar a informação aí de um lado do outro. Acho que não tem outro jeito, é o paciente educado. Então, volto na história da educação que a gente estava falando. Mas a FAPESP, eu acho que agora começa a entender um pouco mais amplo, e aí estou falando mesmo que eu estou usando, estou falando o nome da FAPESP, Paulo Pagador de Impostos, que pesquisa também existe fora da bancada do laboratório. Então, pesquisa fundamental, pesquisa básica é fundamental e é base. Está dado, o nome diz isso agora. Ensaio clínico significa pesquisa clínica, tem a ver com pesquisa. Implementation science tem a ver com ciência e é pesquisa. Então, escalabilidade, escalonamento, produtividade, produção, indústria, pesquisa e indústria. Não é só pesquisa que a gente tem dentro de empresas. Então, eu acho que essa expansão da palavra aí vem com isso, que quando a gente traz a palavra pesquisa que embute a inovação dentro, é uma visão um pouco diferente, você amplia um pouco a discussão, é algo que eu acho que a FAPESP está começando a pegar até agora. Muito porque tem muita gente na gestão atual, que veio da passada, das outras também, que estava na lida. Então, você acaba ampliando um pouco a fundação, no Conselho Superior da Fundação, você tem um monte de gente que não é acadêmica, tem gente de empresa, tem gente de FIES, tem gente de vários lugares. Puxando para dentro da própria academia, que é o que o José fala, essa responsabilidade e essa possibilidade de atuar na solução de problemas. Então, acho que tem uma participação muito mais efetiva, com recursos vultuosos, são 2 bi por ano, e com uma área de inovação que tem crescido bastante, agora mais capitaneada até pelo Pacheco, que foi reitor do ITA, secretário de desenvolvimento do Fernando Henrique, e que tem uma visão econômica muito ampla, junto com o diretor científico, Márcio, o presidente Monteiro, o Zago. Então, você tem vários atores entendendo esse lugar de execução. Falta a cultura mudar. Que, né, tão simples assim. Então, a gente faz investimentos, faz mestrado, falta os carros passarem. Mas eu acho que a gente falar cada vez mais e tem alguns que não têm frutos. Então, eu acho que a história do paciente ser educado continua sendo um aspecto fundamental da sociedade. A gente não educa gente a partir da academia, absurdo. A gente não consegue falar da pesquisa que a gente faz. Então, a pesquisa, quando eu estava na diretoria da agência de inovação da Unifesp, um dos projetos era fazer com que alguém da sociedade fizesse parte da banca de qualificação dos pós-graduandos, porque você muda o discurso do próprio pós-graduando, do orientador deles, traz coisas da sociedade, como tudo, só por ter uma pessoa lá diferente.
Quer dizer, é uma pecinha que muda o resto inteiro. Você tira da prateleira ou do sistema de informação a produção que a pessoa fez. Então, acho que esse é o papel fundamental da academia, que precisa começar a cair, né? Sai da toa. Do mesmo jeito que a FAPESP pesca em outras curvas de rio, a academia também tem que fazer. Esse observa, tem um papel fundamental nisso e tem o privilégio de poder ter esse papel. Eu acho que isso é uma coisa que, para o Felipe, é um peso grande nas costas dele, do Arthur, mas é um privilégio mesmo ter um lugar onde é possível, eventualmente, sonhar e fazer alguma coisa nesse sentido em escala. O Brasil, você falou, é um gigante, precisa de escala. Se a gente não tiver escala, a gente vai ficar falando para a gente mesmo. Falar aqui, você falou, é fácil, né? Vamos conversar sobre os índios, os indígenas. E aí é uma angústia, né? Agradecer o Elon Musk pelos satélites que ele colocou na Amazônia, que estão dando acesso a uma pancada de aldeia indígena. Mas é o que está acontecendo. Então, isso é uma outra coisa que a gente também, de algum jeito, vai ter que engolir a seco e falar, bom, tá bom, o acesso está sendo dado, vamos usar um pouco isso. Só para, se eu queria corroborar um pouquinho, eu sou do conselho de uma organização social de saúde, né? E ela é concentrada no Nordeste, lá no Ceará. E aí o que estava acontecendo? Uma das nossas ideias foi exatamente ganhar legitimidade em relação a utilizar a UES, que é um grande laboratório vivo, né? Para desenvolver pesquisas, que essas pesquisas elas vivem somente ali no banco da academia. Essas pesquisas elas fossem utilizadas como efeito concreto de usabilidade e também como case para ser distribuído em todos os outros celeiros de organizações sociais de saúde, até porque sabemos que a saúde pública no Brasil é administrada por UES, né? Então, a gente faz um trabalho muito forte lá no Nordeste de maneira geral para que comece essa sensibilização de importância de usar essas organizações como laboratório para fazer essa ponte com as academias, fazer essa ponte com organizações como a FAPESP, para fazer com que a gente consiga ter entregáveis, né? Entregáveis concretos de saúde. Né? Muito bom, muito bom. Então, já que a gente está falando, né, do observe, trazer o Felipe de novo. Felipe, acho que todo mundo acaba se voltando para você por motivos óbvios, né? Você está ali no lugar de decisão, no lugar de planejamento, no lugar de execução também, né? Então, eu acho que seria bacana você falar para a gente quais são as áreas prioritárias, que é o que você falou, quando a gente fala em inovação e quando a gente fala em saúde, é muito amplo, né, o conceito. Então, quais são as áreas prioritárias de pesquisa e inovação que a IBSER, nesse momento, está focada, né? Ela traz uma luz mais forte em qual área dentro da saúde? Essa pergunta ela é muito pertinente e ao mesmo tempo desafiadora, viu? Eu vou comentar que você caprichou. Eu adorei voltar para o Brasil para poder usar expressões como capricho, acho demais. Um ponto de interesse é o seguinte, eu cheguei aqui faz 4 meses, como eu falei, eu estava lá em Kiev, ou Kiev, né, como se fala lá na Ucrânia, e o Dr. Arthur, ele me seduziu, ele sabia o que ele tinha que falar, né, era aumentar o preço do desafio. Olha que eu estava no meio de um conflito. Então, ele me deu esse desafio, o que ele me propôs Felipe, eu gostaria, ele fez 2 encomendas principais, 3, na verdade. Ele falou assim, eu quero que você volte para a gente desenhar a política de inovação, pesquisa e avaliação de tecnologia em saúde, que é a minha coordenadoria, tá? Então, a tua resposta, ela começa por, Felipe, existe uma política institucional? Porque senão as coisas, como eu falei, igual a gente estava falando sobre saúde digital, ela acontece de forma randômica e ela tem o seu valor, né? Mas ela também carece de uma orientação até mesmo para você garantir recurso, financiamento, um tracking político para que ela ocorra, né? O alinhamento intersetorial. Então, essa foi a primeira encomenda. A segunda encomenda que ele me fez é que eu conversasse com cada reitor, o diretor de hospital universitário, que eu viajasse o país, o que não era nenhum problema, uma vez que eu tinha vindo lá de Genebra, tinha rodado mais de 36 países. Então, eu falei, tá bom, ainda está alinhado. E a terceira é que ele me pediu, Felipe, eu gostaria que você trouxesse para mim o que a gente não está pensando ainda. Então, são as 3 encomendas. Ou seja, faço igual a sua pergunta. Então, lá no MS, o que eu fazia muito da minha especialidade lá era desenhar com os países, eu ia até eles lá,
revisava as políticas e desenhar. E vou te falar que 9% dos países só que desenham políticas de controle de câncer, que era a minha área mais específica até algum tempo atrás, tinham considerações de financiamento. Pô, como é que eu desloco uma agenda que tem inovação tecnológica, que precisa de financiamento, que precisa, né, bancar pelo menos o standard, se é que tem um standard, acho que esse é um ponto interessante. O que é um standard de pesquisa? Faço um desafio para o Paulo Schopp para a gente responder juntos em algum momento dessa vida, Paulo. A gente ainda tem algumas décadas para fazer isso, né, no Brasil. Então, como é que eu defino um standard que chamam de benchmark no modelo regulatório brasileiro, no modelo normativo e legal brasileiro arcabouço? Isso não é fácil. Eu não consigo trazer o modelo da Hopkins para cá, não tem como, né? Então, a gente tem que tentar criar essa jabuticaba. Então, respondendo a tua pergunta, antes de eu te trazer quais linhas prioritárias, eu vou colocar que a gente está definindo essa política baseado numa construção e entendimento de que hoje está sendo desenhado por país enquanto eixo prioritário de investimento em ciência, tecnologia e inovação, tá? Então, fui lá atrás buscar historicamente, estou batendo na porta dos ministérios para saber, gente, o que está acontecendo aí? Então, são populações minoritárias, né? São minorias. Hoje a gente está discutindo redução de inequidade nessa agenda, a gente está discutindo a medicina de precisão, a gente está discutindo saúde da mulher, saúde do idoso, e tem agendas transversais que a gente vai tentar, né, para facilitar ainda mais a nossa compreensão. Então, uma vez estabelecidos os eixos prioritários, a gente vai tentar fazer essa articulação intersetorial para que a gente garanta que aqueles 42 bilhões que foram anunciados pelo Dr. Carlos Gadelha há 3 ou 4 semanas atrás, não sei quem acompanhou, do Complexo Econômico e Industrial de Saúde, eles sejam catalisados e que a EBSER surja, assim, como esse hub que sirva ao MEC, lembrando que a EBSER ela está sobre a tutela do MEC, não sei se vocês sabiam disso. Então, educação, pesquisa e inovação, no seu puro conceito, diz o ecossistema de inovação e pesquisa, que é a universidade, e ela presta serviços ao SUS. Então, buscando esse alinhamento, é onde a gente vai chegar. Felipe, mas e hoje que você assumiu, sentou na cadeira, o que você pode me falar? Hoje eu posso dizer que tem mais ou menos 4.175 pesquisas cadastradas na EBSER, não é qualquer coisa, são 41 hospitais universitários, é bastante. Eu seguro para você que esse número dá para multiplicar por 10 se a gente fizer o nosso dever de casa em poucos anos. Eu estou aguardando o Paulo abrir ali a chave do cofre para a gente conversar, eu adoro gente como ele do meu lado, né? Se a gente desenhar uma política consistente, que ele sinta firmeza, que ele não vai dar dinheiro para onde ele não sente firmeza, né? Até porque dinheiro não se dá, se investe, né, Paulo? E dentro desse aspecto, eu sei dizer para você que tem linhas que me espantaram. Por exemplo, a área temática de oncologia é a 8ª em publicação. No mundo, o estudo patrocinado, oncologia e cardio competem cabeça a cabeça entre os primeiros. Tá, novamente eu vou refrasear o Paulo para ele não me deixar mentir. Então, tem algo que eu preciso entender, que é a vocação. Então, a minha resposta, antes de mais nada, para responder a tua pergunta, não é só o que eu quero ou o que o Ministério tem. O que essas universidades desenvolveram enquanto corpo de conhecimento nos últimos 50, 60, 80 ou 100 anos, né? São corpos de conhecimento seculares, né? E que a gente precisa valorizar essa vocação para a gente investir onde vai dar o melhor retorno. Então, a minha resposta para você é: eu começo investindo nos campeões, reconhecendo os diferentes estados de maturação para que a rede colabore, eu não preciso fazer o mesmo laboratório para cada unidade. Então, eu tenho uma análise genômica que eu faço em Dourados hoje para a população indígena, eu quero juntar o centro que está em Manaus e o outro em Porto Velho, e a gente tentar organizar isso para que colabore, que faça análise genômica, por exemplo, de câncer de mama com a população que tem um perfil fenotípico pouco variável, pode ser mais sensível ou não, a gente quer entender isso. Então, eu não sei se eu fui muito arbóreo na minha resposta para ti, mas eu queria conceituar que essas fases, para eu responder a sua pergunta, incluem uma política consistente que está sendo validada e com um tracking político, é assim que a gente está construindo ela, com as unidades dos hospitais universitários dando os inputs e aqui com um tracking político com os ministérios, que o Arthur vai usar o capital político dele e tem usado, né? Então, faço aí honras ao meu presidente que me chamou para trabalhar e falou que ia entregar. Segundo, pautado no arcabouço legal e normativo que a gente tem, é isso? E terceiro, reconhecendo a vocação para que a gente consiga articular essa política. Eu acho que essa é a minha resposta para ti. E o que a gente tem hoje de pesquisa são esse número bem surpreendente de número de estudos clínicos e com áreas que a gente precisa repensar como é que a gente trabalha melhor. Obrigado. Excelente resposta, Felipe. Mas só me diz uma coisa, vocês já escreveram essa política ou ela está sendo escrita? Está em construção.
Eu sou otimista, tá? A política da Ucrânia estava desde 2015 para sair, a de Moçambique durou 4 anos para ficar pronta. No mundo, as políticas duram anos. E tem um colega de um grande grupo aqui no Brasil, que é privado, que está 3 anos tentando. Eu falei, não, a minha vai durar mais 3 meses. Eu sou otimista. Ok. Você tem nosso apoio. Você tem nosso apoio. Bom, Juliana, vamos lá. Juliana, sobre todas essas colocações que foram feitas aqui, tem algo que você gostaria de colaborar, de contribuir, já com a sua experiência? Eu não elaborei perguntas específicas para você, mas você tem muito a contribuir. Então, imagina, os desafios são muito semelhantes em hospitais públicos e privados, apesar das 27 unidades federativas que nós temos neste país, né? Cada região que a gente vai, os desafios divergem um pouquinho, mas principalmente do ponto de vista cultural. Sim. Então, o que eu reforço é que a transformação digital, independente do segmento, ela é multifatorial. A gente precisa ter um olhar muito específico, principalmente para pessoas, muito mais do que tecnologia. Então, essa é uma bandeira que eu levanto desde sempre, assim, o trabalho que eu faço dentro dos hospitais, e que é o quanto nós vamos desenvolver, engajar e trazer as pessoas para perto nessa jornada de construção. E antes disso, quais são os resultados, objetivos e metas que a gente espera com essa transformação? A gente não pode ir trazendo, como o Paulo comentou, né, que tem uma variedade imensa de soluções tecnológicas e muitas vezes a gente não tem a capacidade de fazer uma curadoria, como deveria, para trazer algo que seja efetivo. Então, concordando com a fala de vocês, eu concordo muito que a gente precisa entrar demais na parte de desenvolvimento e engajamento das pessoas. Bom, obrigada, Juliana. Fernando, eu vou devolver aqui uma questão que o Felipe colocou, que tem tudo a ver com essa questão regulatória, né? Então, para você, quais os desafios regulatórios que você encontrou para desenvolver, ou para implementar, ou para levar, ou para tentar apresentar as soluções digitais que você tem, que você linka muitas vezes, porque você tem essa capacidade, né? Você é um hub, né, Fernando? Então, você, enquanto hub, inclusive, o que você tem aí? E aí, pensa em desafio regulatório, por exemplo. Agora, você falou da questão da UBS enquanto um laboratório, né? Então, a gente tem desafios a superar, algumas coisas que nós gostaríamos que hoje, e aí também pegando o que o Paulo falou em relação à pesquisa, que hoje já fossem talvez uma realidade possível, também esbarram em regulação, né? Não é desse jeito, a gente precisa criar uma portaria, ou a gente precisa criar uma resolução, ou a gente precisa criar uma lei, ou a gente precisa, às vezes, até fazer uma emenda constitucional, mas me fala qual é a sua percepção a respeito disso. No linhar do tempo, em relação à saúde digital e soluções de saúde digital, eu sou um dos evangelizadores de internet das coisas médicas do Brasil. E nessas minhas andanças sobre a internet das coisas médicas, sobretudo para a gente conectar o ser humano com um equipamento, né, entregando um desfecho seguro com dados. Você imagina só, se a gente tinha um déficit de letramento sobre o básico de uma experiência de usuário, imagina você ter a legitimização ou você ter ali uma regulação que te garanta com que todo esse processo, essa união entre máquina, equipamento e nuvem, vamos dizer assim, ela fosse segura. É uma das coisas que eu sempre trouxe vários eventos e fóruns, de que se você coloca em alguns hospitais um drone de chupacabra em cima do hospital, e aí o Dom Zé me corrige, você consegue, dependendo aí de como está a infraestrutura de tecnologia da informação, cibersegurança, manusear e movimentar dados, informações desses equipamentos. E ela sempre foi uma das coisas que muito me preocupou, que é a judicialização de saúde digital. Entretanto, pelo déficit de letramento dos departamentos de informática, que depois viraram tecnologia da informação dentro dos hospitais, por exemplo, de certa forma, garantiu, no processo de implementação, por exemplo, de integrar dados de uma bomba de infusão, de qualquer tipo de medical device ali, monitores multiparamétricos, como a gente tem lá no HC, a UTI conectada, que tive o prazer de fazer parte dessa jornada, desse desafio. Você tem outros pré-requisitos da indústria de tecnologia
que, entre aspas, salvaguardava você ter uma regulação em relação à usabilidade de dados. Entretanto, o Brasil, há mais de 20 anos aproximadamente, já vinha fazendo muitas discussões em âmbito de Anvisa, por exemplo, cartas circulares, de como é que nós iríamos entrar lá 20 anos atrás, antes de pensar, como que é que nós vamos pensar os equipamentos, como é que nós vamos pensar a experiência e a usabilidade de qualquer tipo de tecnologia, e na época pensando, vamos dizer, em smartphone, como é que nós vamos travar com que isso não seja usado de maneira maléfica. Então, tem muitas reuniões públicas, né, pela Anvisa, que garantiu lá em 2001, a primeira carta que eu li da Anvisa de 2001, que começou o processo de sensibilização do grau de importância de você conseguir ter regulamentação. Isso, de certa forma, acabou sendo até um dos precursores para, entre aspas e fecha aspas, legitimar a telemedicina. Isso já estava preconizado lá desde 2001, a doutora advogada, né, a Sandra, e aí, com esse conhecimento de que já existia uma abertura de precedente, que a doutora me corrige, né, uma advogada, fez com que toda a indústria de medical devices, a indústria de integração de dados, interoperabilidade, conseguisse atuar embasado nesse precedente, e aí, na jornada com grandes associações e sociedades de informática e saúde como a SPIS, como a HL7, como vários outros, legitimando e brigando para que isso fosse efetivado, porque sabia que, no final, quem ia ser beneficiado ia ser o paciente. Então, eu acho que foi uma soma de fatores da sociedade médica, foi uma soma de fatores da sociedade também, que garante a jurisprudência, para fazer com que grandes órgãos, vamos dizer, musicais, como o próprio Albert Einstein, que foi do Einstein sabe, que quando foi integrar lá e implementar o Cerner, se a gente for pensar bem dentro da legislação, o Cerner já integrava uma série de coisas, e inclusive tinha a telemedicina. Isso eu estou falando, acho que mais de 2012, se não me engano, aí 2010, né? Teleconsulta. Então, eles já tinham utilizado algumas, vou dizer, abertura, se eu estiver equivocado, a abertura da lei, que permitia estar fazendo esse tipo de implementação com o tamanho que foi feito a do Cerner. Então, eu acho que tudo se moderniza, e aí eu acho que com o avanço que houve nos últimos 5 anos, aproximadamente, em relação à tecnologia, usabilidade e etc., eu acho que a jurisprudência também conseguiu se atualizar e trazer novos elementos para garantir o quê? Segurança da informação, cibersegurança, e aí sim conseguiu consubstanciar a LGPD, porque me faz corrigir que se a LGPD, do meu ponto de vista, ela só foi legitimada por causa do sistema de saúde, apesar de ela servir para vários outros segmentos e áreas, mas do meu ponto de vista particular só foi legitimada porque era já uma dor muito crônica da saúde, e aí veio consonância com o Covid-19, acho que deve falar, agora tem que criar aí esses protocolos, procedimentos e normas para garantir transacionamento de dados e informações. Essa é a minha opinião. É interessante essa sua visão sobre a LGPD, né? Acho que a gente pode abrir aí, eu acho que um leque extremamente interessante, mas você falou da validação. Eu acho que é bem interessante esse seu ponto de vista, por nós estarmos falando de dados sensíveis, que na verdade, né, se nós considerarmos o contexto da área de saúde, por mais que nós falemos que existe uma obrigação ao sigilo médico e ao sigilo das informações, isso estava um pouco perdido, bem perdido. Todo mundo tem acesso a tudo e, ao mesmo tempo, como o Tom Zé falou, né, naquilo em que é necessário, nós temos um open health, né? Tem, de fato, o paciente ser dono dos seus dados, o que contraria a lei, porque ele precisa ser dono dos dados dele, né? Ele precisa ter a portabilidade desses dados, e ele tem que implorar muitas vezes para dentro de uma organização para ter acesso aos dados. Mas, Fernando, eu vou só voltar aqui com uma provocação pequenininha para você, e depois eu já passo lá para o Tom Zé. O Chicane, que não está aqui, né, mas o Chicane, não sei se ele está por aí, mas ele diz algo muito interessante. Ele diz que não é possível disrupção na área de saúde, principalmente, sem um pouquinho de transgressão, né? E porque a legislação sempre chega depois. Existe o fato e depois a legislação
ela chega para tentar tornar aquele fato ou regulamentar aqueles fatos e suas consequências e suas intercorrências, como você falou, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão não é não usar os dados, mas é como e quando e por que utilizar os dados, né? Então, eu gosto dessa frasezinha dele, é claro que ele usa sempre quando ele precisa colocar uma cereja no bolo para justificar algo, mas para mim faz todo sentido quando você falou, por exemplo, aí da internet das coisas. Enfim, é isso? É isso que entendi? Sim, sim. Eu só faço uma justa observação em relação à transgressão, porque, assim, uma das coisas que eu sempre menciono em vários fóruns é que, assim, a internet das coisas médicas, ela tem um fator diferente de IoT comum para a indústria de manufatura, que um equipamento ele pode salvar um ser humano ou como ele pode, infelizmente, fazer com que o paciente venha ao óbito, né? E por isso a destreza e a perspicácia em relação a você ter uma legitimidade ou algo que te garanta um precedente de que você não está cometendo nenhum tipo de ilegalidade jurídica, né? Em internet das coisas médicas, em equipamentos médicos, falando em transacionamento de dados, isso é uma das maiores preocupações que existe. E ainda, no meu ponto de vista muito particular, que todo mundo fala muito de inteligência artificial, você fala muito de soluções generativas e várias outras soluções, seja de deep learning, machine learning, sua derivações, né? Só que nós ainda precisamos, vamos dizer assim, fazer um ajuste fino sobre como é que eu consigo fazer com que o input para eletrônico, por exemplo, dentro de uma UTI, ele ainda seja capturado de maneira manual no protocolo clínico, e aí, de repente, no número 1 vira o número 7 dentro do prontuário, e aí uma terceira pessoa vai transcrever o prontuário, e aí o médico ele toma aí uma decisão equivocada, porque o que ele está lendo foi imputado equivocadamente. Então, eu ainda acho que no Brasil, de maneira geral, o Oiapoque e o Chuí, precisamos discutir mais sobre judicialização de dados, de informações, mas, sobretudo, de preparar esses ambientes para que eles sejam mais automatizados. Estou dentro dessa discussão, acho excelente. Bom, gente, é isso mesmo? São 15h26? Meu Deus! Eu fiquei pensando hoje aqui, só um parênteses que eu não estava aqui no começo, mas eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa para perguntar para esse povo, né? Porque são tão experientes, né? E conhecem tão bem a área de saúde, e eu pensei, certamente o tempo vai ser pequeno, e foi exatamente isso. Vamos fazer uma última rodada, né? Tentar fazer que todo mundo fale ainda mais um pouquinho. Tom Zé, você está por aí? Aí, Tom Zé, agora não é para você falar como cidadão pagador de impostos, é para você falar como superintendente mesmo do HC. Então, a ideia é você falar quais são os desafios mais significativos para líderes da saúde, né? Então, eu não estou falando aí agora só da questão de inovação, mas agora é para você se colocar na sua roupa mesmo de superintendente. Na verdade, a grande pressão é você fazer cada vez mais com o mesmo. Então, por exemplo, o HC ele tem de investimento nos últimos anos o mesmo valor, a Secretaria tem nos ajudado, mas um investimento para um hospital de 2.700 leitos, quase 70 mil cirurgias ano, mais de 15 milhões de exames laboratoriais ano, e continuamos, mais de 1,5 milhão de consultas ambulatoriais ano, e assim vai sucessivamente. O valor ele é muito grande quando você olha a saúde como um todo dentro do Brasil, mas ele é pífio para um hospital de alta complexidade. Nós temos 8 institutos: Instituto de Oncologia, o Instituto ICESP, Instituto do Coração, Instituto Central, Instituto da Criança e Adolescente, e assim vai sucessivamente. Só para ter uma ideia, olhando o HC e olhando o Brasil, nós respondemos por 3% de alta complexidade no país. Respondemos por quase 27% do município e 15% pelo estado de São Paulo. Bom, então, o grande desafio, mais alguns outros pontos. Desde 2000, esse eu diria para você que é o maior. Desde 2014, nós não temos mais concurso aberto, então nós temos mais de 3 mil claros
E, na verdade, temos aí a condição de ter duas fundações de apoio que absorvem essas pessoas. Então, senão hoje a gente estaria fazendo muito menos do que nós estamos fazendo. Então, o grande desafio é você pressão por eficiência, eficiência, custo, que todo mundo sabe, vamos chover no molhado, ou seja, os custos que tem dentro da área da saúde e dentro de qualquer outra área, eles podem ser multiplicados algumas vezes por 3, por 4, né? Então, ou seja, quando você olha o índice inflacionário do país e o índice inflacionário da saúde, ele é completamente diferente. Aí temos outros pontos, né? Desafio. A expectativa de vida, graças a Deus, crescente, né? Ou seja, mas isso faz com que um hospital de alta, como todo o restante, esteja sempre com os leitos tomados. Eu diria para você que um dos grandes desafios na gestão de um hospital de alta complexidade é a contrarreferência. Então, eu diria assim, se eu tivesse a varinha de cordão e pudesse pedir alguma coisa a uma mágica, seria o seguinte, que a referência contra a referência funcionasse. O que eu estou dizendo? O Hospital de Alta e dentro do Covid, isso funcionou muito bem. O HC atendeu 15 mil pacientes de alta complexidade, onde aproximadamente 80% desses pacientes foram entubados. E a gente teve uma letalidade aí de 27, alguma coisa perto de quando a gente olha o mundo, muito inferior, porque, na verdade, veio para cá o paciente que tinha que vir para alta complexidade. E a gente tem um grande problema, um grande desafio, e aí o professor Paulo pode, que está dentro da Unifesp, sabe perfeitamente o que eu estou falando, é esse paciente que veio aqui, eu devolver ele para o município. Eu diria que esse é o grande desafio. Então, o que acontece? Nós continuamos com um leito de R$ 2.300, R$ 2.400 mês para um paciente que não deveria estar aqui. Ele deveria estar lá na UBS. E aí vem um pouco do que... e aí eu vejo que eu posso estar equivocado, Felipe, mas eu vou te falar, um dos desafios é como que a gente vai conseguir conectar este paciente de alguma forma, fazer com que ele venha na hora certa. E aí, Fernando, que você, acredito eu, pelo que eu entendi, e acho que entendi muito bem do que você falou, como é que eu faço com que esse paciente venha na hora certa para o lugar certo? Ele não pode pegar um ônibus e dizer, e aí eu mais uma vez, aí eu vou falar como superintendente, pelo Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência, ele sentir uma dor no peito, ele vir para cá. Eu sou engenheiro, né? Não sou médico, né? Então, ou seja, e eu tenho no mesmo circuito uma pessoa que precisa tomar um Luftal e uma pessoa que tem um aneurisma de aorta. E eu tenho que atender todo mundo. E aí eu não vou entrar no ambiente jurídico, mas de Procuradoria Geral e etc. Eu entendo perfeitamente a Defensoria Pública, o Ministério Público, mas eu diria para você, sendo repetitivo, os desafios são fazer mais com o mesmo, evitar o desperdício. Eu vejo que o Hospital das Clínicas, assim, hoje nós temos custo, uma coisa que a gente não imaginava inteiro, então a gente tem custo do paciente. Nós temos, por exemplo, algumas coisas que do público são um pouco mais difíceis. Todo o nosso estoque não está aqui, ele está fora. Então, a gente quase trabalha com just in time, só para dizer, eu sempre brinco, né? Nós temos 20 mil funcionários. Se cada um levar um par de luva por dia, uma para limpar o cabelo, outra para limpar o cocô do cachorro, são 20 mil luvas por dia, vezes 365. Muito provavelmente a gente precisa do andar inteiro de onde está sendo o evento agora para guardar luva. Então, isso não é desvio, são coisas como essas que fazem com que você consiga fazer muito mais com o mesmo. E, na verdade, tem um outro grande desafio, que é um pouco da medicina personalizada, das doenças raras, ou seja, assim, não vou entrar aqui no mérito, mas, ou seja, a Conitec aprova, não vou entrar no medicamento, só que não está dentro do orçamento. E assim, desculpa o linguajar, vai que é tua, Tafarel. E aí fica para alguém. E aí vem a judicialização. Então, os desafios é judicialização,
é um pouco do fazer mais com o mesmo, que eu acho que isso faz parte do o gestor que está aqui ele tem que fazer isso, mas eu diria que é a referência contra a referência. Nossa, foi Tem perfeito. milhões mais de desafios, né? Mas assim, Então, muitos vamos- deles eu diria que a gente já ultrapassou-os. Mas você fez colocações muito pertinentes. E acho que principalmente essa, né? Que você colocou muito sobre a questão de colocar o paciente no lugar certo. Né? Acho que isso é essencial em qualquer sistema de saúde do mundo inteiro. E muitos outros sistemas, eles são tão eficientes exatamente porque conseguem fazer essa triagem, essa regulação, né? Da forma como o Tom colocou. Para você é muito citado aqui, né, pelos debatedores do tempo inteiro, porque você tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não, você tem dinheiro. Né? São vocês do estado de São Paulo. Mas fala para a gente, o que é que a FAPESP hoje financia em inovação na área da saúde? A FAPESP financia tudo. Tu esquece de mim. Que tudo que é. Opa! Paulinho, você não pode falar uma coisa dessa. Minha esposa, deixa eu acabar de falar. Que tiver desafio tecnológico, então a FAPESP não financia montagem, cultura, aplicação de métodos conhecidos, infraestrutura física para empresas ou para qualquer outra organização. Não. A FAPESP financia pesquisa. Então, tem que ter, por isso que eu enchi o Felipe em relação ao que ele falou, que eu acho que é fundamental, e ele clareia e abre muito horizonte. Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu demorei para entender um montão esse negócio, mas agora está bastante claro. Assim, pesquisa significa desafio tecnológico, significa o que está pegando, como é que você vai resolver esse negócio de algum jeito que as pessoas não resolveram, como é que você vai eventualmente nacionalizar isso, pode ser, não tem problema, já está resolvido fora, como é que vai resolver aqui? E aí o que eu fiz foi esticar um pouquinho a corda, dizendo que a implementation science, que não era vista em absoluto, e agora está sendo vista a duríssimas penas. Agora, 23 a 26, eu vou estar em Londres para o encontro do GAPD, que é um grupo de doenças crônicas que bola quais são os seus clinical trials em países em desenvolvimento e antes, em que tipos de situação para que você consiga ter uma efetiva finalização do que você está propondo. Então, se isso vai ser implementado de verdade pela sociedade, eles sabem usar, as ferramentas estão no lugar, isso vai ser depois metrificado, vai ser melhorado, vai ser monitorizado, tem autossustentabilidade, alguém vai financiar continuamente. Então, todas essas questões que são, entre aspas, óbvias e são coisas do governo, isso é ciência, isso tem ciência por trás. Então, respondendo para a FAPESP, tende a ir para o lado de financiar o que existe com desafios tecnológicos na área de inovação. Incluindo outras coisas como pesquisa clínica, que também não é óbvio, e a pesquisa clínica fica num lugar que é complicado. Então, na hora que você tem um medicamento desenvolvido pela Pfizer, na Bélgica, e ele vem para cá numa fase 2 de pesquisa clínica, isso é fase 2 de pesquisa clínica. A FAPESP vai financiar? Provavelmente não. Agora, se você tem uma startup que saiu da FAPESP, eu estou falando do Paulo, tá? Não estou falando pela FAPESP, não é um converso de FAPESP que vem uma resposta oficial. Compensação, você tem uma startup que desenvolveu uma droga para uma terapia celular, para, sei lá, leucemia, e isso andou no pré-clínico, então você conseguiu que o CEP-CONEP desse autorização para fazer 3, 4 pacientes, você mandou um dossiê para a Anvisa, isso está andando. Essa empresa pede um dinheiro para a CMO, para a CRO, fazer a continuação disso no próprio Brasil. Você não vai dar? Claro. Então, isso entra num lugar relativamente simples, mas na hora que você tem desafios efetivos, tecnológicos, visíveis, palpáveis, que o assessor, parece que funciona em base de assessor, que o assessor consiga identificar como algo que tem a ver com inovação, isso provavelmente vai ser financiado. Então, eu acho que essa educação nossa e esse trabalho de formiguinha tem que ser formiga atômica, né? Tem que ser feito rapidamente para entender o que está dentro de pesquisa
E aí a gente tem um privilégio enorme de ter dessa turma aqui. Então, o Tom Zé falando pela USP, eu fiz uso, tendo isso, Felipe, com essa organização toda do Ministério, e ter o Estado brasileiro presente. Por isso que enchi ele, que a gente tem obrigação, e aí o Arthur é o pai disso tudo, de usar essa estrutura. Então, o Estado pode encher bem o saco da gente, mas ele pode ser um belíssimo acelerador e organizador e um centralizador do bem de várias ações. Você imagina se na EBSER a gente tiver todos os dados que podem passar pela EBSER passíveis de uso para pesquisa. Um termo de consentimento único que for LGPD compliant e que isso tem uma riqueza nacional absurda. Ele acabou de falar dos dados de populações que são excluídas ou que são específicas. Cada dado desse vale $500 na mão de qualquer uma dessas empresas que estão vendendo dados. Então, tem uma riqueza absoluta. E é o Estado que tem o privilégio de poder organizar isso via regulação, alguma coisa patentária, Anvisa. A Anvisa não é do Estado. Não é do Estado, mas é do Estado. Ao Estado ela responde. Então, acho que a gente tem aí alguma coisa assim para entender o que é pesquisa, para aplicar, para ter o ecossistema da gente funcionando, mas um pouco mais direcionado. Acho que a gente está com as pessoas certas no lugar certo. Não dá para deixar escapar muito, porque a gente tem mania disso, né? Tá tudo certo, né? O Palmeiras, teu time. Tá tudo certo e na hora, no finzinho, deu uma escapada, deu aquele pequeno problema. Perdi até prestar atenção para continuar. Você é palmeirense também? Oh, Eu Deus. sou santista, tá? Pedro, Só pra- Podemos encarar para o encerramento. já estamos na reta final? Puxa vida, a parte triste da vida. O Felipe, cadê o Felipe? Olha, foi embora. O Felipe ainda não acabou. No final, o Palmeiras, ele saiu. Falou em Palmeiras, ele saiu. Palmeirense? Foi sensível, foi sensível. Então, Ah, eu assisti. Felipe, a pergunta é: você é palmeirense? Não, não sou Mentira, mentira. Ô, Felipe, nesse teu mapeamento, dentro aí da EBSER, a questão de parceria público-privada, como é que isso tem ocorrido, como é que isso funciona, como é que você vê a parceria público-privada, ela é essencial, dentro dos hospitais universitários, como ela se dá? Você consegue falar assim, muito rapidamente sobre esse ponto? Muito consigo. Rapidamente, me dá prazo. São 5 minutos ou são 4 minutos? Não, meia hora tá bom. Não, é sério. 2 minutinhos. Vamos lá. Acho que não fica difícil reconhecer que eu sou repetitivo em conceito, tá? Então, quem me conhece sabe exatamente o que eu vou falar o próximo disso, sabe? Então, eu vou voltar à história da Maureen Pisoiano, lá do Instituto for Healthcare Improvement, em que fala de desenho. Hoje, qual é o desenho para que eu estabeleça parcerias público-privadas, né, dentro da política da rede EBSER? Por arcabouço, como eu falei, legal e desenho, hoje a EBSER ela é uma ICT. Então, isso permite a EBSER, se o Paulo está fazendo assim com a cabeça, né, uma flexibilidade do ponto de vista de reconhecer e estabelecer parcerias de uma forma dinâmica, mas com a segurança jurídica que demanda, obviamente, qualquer parceria público-privada, que a gente sabe que o nosso país, historicamente, não tem a maior lisura que deveria se esperar. Então, hoje, a gente está trabalhando num time extremamente confiável, não é à toa que eu vim para cá, né? Mas que baseia-se nessa perspectiva de ICT. Então, dentro dessa perspectiva, tendo a política pronta, a gente tem a possibilidade de não flexibilizar, de otimizar o diálogo e parcerias com a iniciativa privada, né? Então, a gente está falando uma empresa, né, que tem todo um alinhamento, né, com o setor público, mas discutindo com o setor produtivo. Do contrário, você não faz inovação. Inovação requer que você faça, né? Dentro do desenho da tripla hélice, a gente aqui tem a academia e o governo dentro da mesma instituição. A gente já tem duas, né, dessa tripla hélice. É difícil você encontrar isso na mesma instituição, porque eu não estou falando de um hospital universitário, eu estou falando de uma representação do governo, uma estatal que cuida de hospitais universitários, que é, de certa forma, né, um passivo enorme da EBSER. Então, agregar isso à terceira hélice e criar mecanismos para isso, compete agora, uma vez que a gente é reconhecido como ICT, desenhar não só essa política, mas os normativos relacionados a ela.
sendo mais objetivo, a gente tem feito algumas conversas, né, com fontes de financiamento do setor produtivo. Eu fico, cada vez que o Paulo abre a boca falar do que ele está financiando, eu sorrio até aqui a nuca, né? Justamente para que a gente consiga também redesenhar qual é a política, não só a política escrita, mas qual é a política de financiamento. E aí fica um desafio, acho que para todos nós aqui, o que é uma política de financiamento e inovação no Brasil? Ou quais são os modelos que a gente pode pensar em desenhar, mais do que a parceria público-privada? Para onde que eu quero encaminhar? Eu quero depender muito mais de edital, que é hoje que a gente tem via FAPESP, FAPEMIG, as fundações de apoio, só o dinheiro público investido, certamente ele vai ajudar a orientar. Mas se eu também quiser fazer inovação aberta, eu tenho que repensar o meu modelo de financiamento e como é que eu articulo esse modelo de financiamento. Então, eu só estou expandindo um pouquinho a tua pergunta, no sentido de uma vez que agora que a gente está começando a estabelecer essas perspectivas de parceria, como é que quem hoje tem interesse em procurar a IBSERA? Mas acho que eu só queria colocar dentro dessa história de modelo, não só modelo de financiamento, mas qual modelo de parceria que você quer estabelecer. Eu vou fazer um paralelo com o caça Gripen, que, né, foi tentado aí comprar aí da Suécia, ficou aquela discussão. Você não comprou o Gripen porque você vai fazer caça Gripen no Brasil. Você comprou porque existe uma estratégia de transferência de tecnologia. Então, se hoje eu vou fazer uma estratégia de parceria com o Instituto Butantan, ou com a Fiocruz, ou com a iniciativa privada de outra forma, como é que a gente faz essa parceria? Não que eles venham aqui, peguem todos os dados e falem, olha, eu ponho o seu nome na publicação. Eu acho que é uma moeda muito... A publicação ela é só uma expressão de que um dia teve uma cooperação, mas ela não é moeda de troca de uma... Não é moeda justa para uma rede que tem aí mais de 19 milhões de internações por ano, sabe? É um número muito volumoso. Isso é uma coisa... Não dá para comparar. Não é uma instituição, são 41 hospitais universitários enormes, né? São 41 HCs. Então, dentro desse aspecto, acho que um desafio que a gente se coloca assim, como é que hoje os hospitais públicos ou enfim, o poder público ele estabelece um modelo de cooperação que não só ele queira ditar o eixo ou a prioridade de pesquisa, mas que ele entenda qual o papel do outro, numa via de mão dupla, estabelecendo o que eu quero ganhar. Às vezes eu vou ganho de conhecimento e tecnologia para aquele profissional que eu queira, por exemplo, numa parceria eventual com o Butantan, discutir desenvolvimento de vacinas. A gente não vai ter como competir com o Butantan, o Butantan é um gigante. Mas a gente quer começar a fazer estudos de fase 1, que o Paulo sabe hoje que no Brasil é raríssimo ter um pesquisador que tenha conhecimento em fase 1, para que esse tipo de conhecimento me gere outros estudos de fase 1 lá na frente. Talvez eu queira fazer essa discussão. Eu queira participar do desenho dos próximos estudos, eu queira fazer estudos em inteligência artificial com anonimização de dados, com diferentes estratégias de anonimização de dados, e isso seja uma moeda de troca de conhecimento para o sistema público, porque hoje a gente tem o mesmo sistema de gerenciamento de paciente. Gente, isso é para causar inveja, agora eu rasguei o pano aqui. 40 hospitais usando o mesmo sistema de informação é uma joia, isso aqui é uma mina de ouro, né, para extração de dados e desenhar estudo em tempo real. Então, se a gente vai fazer uma estratégia de parceria e colaboração usando toda essa cabedal, dentro de cada instituição, mas reconhecendo o potencial regional, potencial nacional de ação, eu acho que o grande ponto, até mesmo no diálogo com a iniciativa privada, é quem for nos procurar e quem nós formos buscar, a gente vai querer mais do que um modelo de negócio enquanto compra e venda, sabe, de uma parceria, mas o que a gente quer obter, do ponto de vista de capital, para pensar que em 5, 10 anos a gente vai ter a pesquisa que a gente merece no Brasil, que o Paulo tanto vislumbra aí na FAPESP. Só mais um ponto para eu não me calar tão rápido, porque já que você me deu 5 minutos, eu extrapolei 2, vou extrapolar mais 2. Uma coisa que a gente não tem feito muito, Paulo, eu ficava no OMS desenhando estudo de implementação também e redesenhando a agenda de pesquisa. O que é a agenda de pesquisa que hoje a indústria não quer financiar, porque não é apelativo, né, do appealing do inglês. Então, por exemplo, a oncologia, modelos de entregas de drogas menos tóxicos para que as pessoas precisam viajar menos. Uma coisa que eu fiz lá na Ucrânia, que foi redesenhar todo o sistema de saúde, a rede de sistema, e desenhar qual é o modelo de centralização ou descentralização, não de hospital, mas de tipo de serviço. Então, um determinado serviço cirúrgico ou radioterápico eu vou centralizar e vou otimizar aquela região, e o outro serviço eu vou descentralizar. Então, qual que é o modelo que a gente quer desenhar o sistema de saúde dentro dessa perspectiva? E dentro dessa análise, hoje a gente tem 35 núcleos de avaliação de tecnologia hospitalares. A gente fala muito da Conitec, mas a decisão, o Tom Zé estava lá falando lá,
lembrando das agruras que ele passa, está no point of care, está no hospital dele, porque é aprovado e vai cair nas costas dele. Então, hoje, ele tem um NAT que dê suporte à decisão dele e que dê suporte igualmente ao olhar do judiciário. Hoje, a EBSER tem 35 NATs, é quase 30% da Rebrates. A gente começar a desenhar estudo com desfecho clínico de interesse, não só sobre vida, mas desfecho organizacional de interesse, para a otimização do sistema, acoplado à análise econômica, que não é custo-efetividade, é willingness to pay, é o que eu quero pagar. Tecnologia de ponta eu vou jogar em cima da costa de custo-efetividade? Provavelmente não. Mas então acho que essa é uma parte desse desenho, sabe, que eu gostaria de propor e que eu acho que a iniciativa privada pode sim, inclusive, se beneficiar dele, dessas análises econômicas acopladas à análise de desfecho clínico. Obrigado aí pela oportunidade. Excelente, Felipe, excelente. Bom, acho que agora a gente acabou, né, Fê? Você vai fazer uma ideia que você vai encerrar. Oi? Se cada um quiser falar. Ah, 30 sim. segundos. Pessoal, vocês ouviram? 30 segundos. Cada um vai falar só um pouquinho. Felipe, não foi nada com você, viu? Cada um vai falar 30 segundos só para, enfim, aquilo que vocês acharem mais importante e até se quiserem fazer uma breve súmula, né, de tudo isso que a gente discutiu aqui, que foi uma discussão extremamente rica, vários insights, minha cabeça está borbulhando aqui de coisas, de ideias, principalmente na minha área, que é a regulatória, né? Mas vamos conversar pelo Tom Zé. Tom Zé, 30 segundos para você. Super rápido. Primeiramente, muito obrigado, um prazer muito grande e ouvir esses feras aí, essas feras que só aprendem. A única coisa que eu deixaria para todos aí, Paulo e Felipe, principalmente é o seguinte: nós não podemos perder a oportunidade do complexo industrial da saúde olhar a base de dados, que é um pouco do que a IFAPESP, né, professor Paulo? Ou seja, nós temos um potencial absurdo, e é um pouco do que você falou, e o exemplo que você deu dos caças é exatamente esse perfeito. Eu não vou fabricar um caça aqui, mas quando eu olho para a saúde e olhando a complexidade de 200 milhões de habitantes, onde nós temos 250 milhões de smartphones, não é fácil, não será difícil conectar essas pessoas. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, agradecer ao Fernando Sembranelli, grande amigo, e um prazer, uma honra muito grande estar com vocês e aprendendo todos os dias. Obrigada, Tom. Felipe. Eu só vou fazer cor a oportunidade de estar de volta ao país e atender essa agenda, sabe? Eu corro atrás de desafio porque realmente eu me motivo com essas pessoas que a gente ouviu hoje aqui. Então, eu agradeço a audiência, que a gente sabe que tempo é uma métrica muito difícil hoje de justificar, né? Eu gastar o meu tempo à tarde para estar prestando atenção. E, novamente, agradecer a oportunidade ao Fernando, vocês todos aí pela oportunidade de interação, e que isso aqui é um valor não só para mim, mas eu imagino para toda a comunidade. Obrigado pela oportunidade de interagir com vocês. Obrigada, Felipe. Paulo? Estou lendo um livro, acabei, graças a Deus, 1000 páginas. New Playbook of China. Porque se a gente olhar para a China, a gente vai aprender muito pouca coisa sobre o mundo que vai ser daqui para frente. Mas uma das coisas que fala lá no livro é sobre conexões. Aí tem essa mania de querer conectar as pessoas. A conversa lá é assim: quanto mais complexo for o network que você tem, mais valor cada nó tem. Quem está dentro dos nós, mais vai se beneficiar disso. Acho que é isso que a gente está presenciando muito aqui, né? São vários conectores dentro de uma grande conexão. Isso faz com que o ecossistema acabe ficando mais interessante, mais valioso e, eventualmente, mais produtivo mesmo. Então, é só, de novo, celebrar também, igual a Felipe e o José falaram, o Fernando, os convites, a persistência dele, e que os nossos fiquem cada vez mais complexos, que a gente tenha cada vez mais gente para poder ter um valor efetivo desse monte de coisa que tem muito valor entre a gente também. Perfeito. Acho que daqui saem muitas ideias, daqui saem muitas soluções. Juliana? Bom, é só trazer um pouquinho dos desafios que eu enxergo para a área neste momento. É a gente ter um modelo de transformação sustentável, que além de todos os desafios, como o Tom Zé trouxe, né, de fazer mais com o mesmo, como a gente ainda coloca a agenda de ESG dentro da nossa pauta, então como que a gente também vai estabelecer um modelo de governança para fazer o gerenciamento da melhor forma. Então, para mim, esses são os grandes desafios. Privilégio enorme estar aqui com vocês. Só aprendo, era demais. Então, muito obrigada. Obrigada, Juliana.
Fernando. Queria agradecer ao Samuel, como sempre, e queria também parafrasear de um livro que eu acho super importante para o sistema, que é o Blitzscaling. O Blitzscaling fala que, assim, nós não podemos ter muita iniciativa sem acabativa. Então, vamos ter acabativa do que nós iniciamos. Bom, ótimo. Ó, fiquem aí. Não sai. Peraí. Vamos levantar, a gente tem que ficar mais para frente, senão acontece alguma coisa ruim. Podem ir mais para cá, para E o pessoal fica aí que vai tirar foto com vocês. Vem para cá, vem para cá. Ok? Está com pressa ali? Mais uma. Agora o pessoal aqui está sentado, levante. Vamos lá. Nossa, parabéns. Vai sair boa foto assim? Vem pra cá. É mais para as mídias sociais. O importante é o pessoal postar, você sabe. Né? Essa essa aqui é a foto do compliance. Falamos Quer dizer que nós estamos. exatamente. Falar pro chefe. Obrigado, gente. Obrigado, José. Obrigada. Excelente, Paulo. Parabéns. Vamos juntos. Obrigado. Vai